Olá, eu sou a Ellen, sou geriatra da Santa Casa de Maceió e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre memória e envelhecimento. Eu gosto de fazer uma brincadeira no início para poder a gente começar a pensar como é que está a nossa memória, né? Será que eu estou muito esquecido? Será que eu consigo lembrar de tudo? Será que eu estou esquecida e eu acho que aquilo é normal da idade? Ou será que já não é mais assim tão normal? Então, eu deixei aí essa tela para vocês olharem por alguns segundos, um minutinho aí, sobre essas figuras que estão aparecendo. E eu queria que vocês memorizassem. Olhem para elas e tentem memorizar. O que é que a gente está vendo aqui agora? Memorizou? Vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cognição. Cognição é um conjunto de processos mentais que nos permitem a realização de ações e comportamentos que fazem sentido. Existem vários aspectos relacionados à cognição. Aprendizado, reconhecimento, memória, atenção, capacidade de planejar. Então, cognição é o que faz com que a gente consiga interagir com o meio, com que a gente tenha relações com pessoas, no nosso trabalho. E não é apenas memória. Quando a gente fala assim, eu estou esquecido, parece que só existe memória na cognição, mas não é. Existem vários outros aspectos que estão relacionados com a cognição, que é importante a gente entender isso, porque pode ser que você esteja esquecido, não é porque a sua memória está ruim, mas é porque a sua atenção está ruim. Por exemplo, você vai fazer algum trabalho na cozinha e depois o telefone toca e quando você vai atender, você esquece que está lá no fogo e queima a panela. Então, você dividiu a sua atenção não está boa, e aí você esqueceu, a panela queimou. E pode não ser exatamente a memória que está alterada, mas um outro aspecto cognitivo. A memória em si, que é um aspecto da cognição, é a faculdade de reter ou readquirir ideias, imagens, expressões, conhecimentos adquiridos anteriormente, reportando-se às lembranças e reminiscências. Ela forma a base do aprendizado. Existem vários tipos de memória. Memória de curto prazo é memória que você opera com uma quantidade determinada de informações durante um curto intervalo de tempos, que podem ser de minutos ou horas. Por exemplo, você diz, qual o seu telefone? Eu pergunto, qual o seu telefone? E aí a pessoa diz 8 números. A memória de trabalho é aquela que eu vou decorar aquele número só para poder, daqui a pouco, anotar no celular ou anotar num papel e depois que eu anotei, acaba, já esqueci, já não preciso mais da memória de trabalho, porque eu tinha o objetivo de anotar, já está anotado, eu não preciso mais daquela informação. Um outro tipo de memória, memória de longo prazo, é a capacidade ilimitada de armazenamento de informações durante um período de tempo indeterminado. Ela pode durar anos, né? E é importante que algumas memórias durem muitos anos. Por exemplo, de lembrar seu endereço. Se a pessoa mora num determinado endereço há pouco tempo, alguns dias, pode ser, é normal que ela não saiba dizer qual é o seu endereço completo. Muita gente não sabe nem o CEP da própria casa, que já mora há muito tempo. Mas quando você mora num mesmo endereço há muito tempo e você precisa usar aquele endereço, passar para alguém, vai fazer uma compra, então, normalmente você precisa saber qual é o seu endereço. Você precisa saber o nome da rua, o número da casa. E quando essa memória ela demora um certo tempo que você consegue, você aprendeu e você vai evocar aquela memória que já está antiga lá no cérebro, você diz que é uma memória de longo prazo. A memória de trabalho ela tem uma capacidade mais limitada, né, com relação à questão do tempo, como eu falei. A memória de trabalho é uma memória de curta duração. Você precisa executar aquela tarefa rápido e depois você vai acabar esquecendo. Existe um outro tipo de memória, que é a memória declarativa, que é a memória para fatos, para eventos, por exemplo, lembrar datas, lembrar fatos históricos, lembrar número de telefone, reúne aquilo que você pode declarar, que você pode falar. Então, é a memória explícita, tá? E a memória declarativa ela pode ser de dois tipos. A memória episódica, que é aquela que envolve eventos datados que estão relacionados ao tempo. Por exemplo, se eu perguntar assim, o que foi que a senhora fez
no dia 15 de dezembro de 1945. Tem gente que nem tinha nascido ainda. De 1990. Se é uma data que não tem nenhuma emoção envolvida, não ocorreu nenhum fato naquele momento, é difícil, provavelmente ninguém vai conseguir lembrar o que foi que a pessoa fez exatamente naquele dia de um ano aleatório. Mas se eu disser assim, o que era que você estava fazendo no dia do ataque das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2000 e alguma coisa, acho que 2001, a maioria das pessoas é capaz de dizer exatamente o que estava fazendo naquele momento. Né? Por quê? Porque isso está relacionado com um aspecto de emoção, né? Uma experiência que foi muito chocante. Ou, por exemplo, no dia que o Ayrton Senna morreu, na hora que você estava assistindo a televisão e viu aquela informação de que o Ayrton Senna tinha morrido. Naquele momento, muitas pessoas apesar de que já faz muito tempo, muitas pessoas são capazes de lembrar exatamente o que era que estavam fazendo naquele momento. Isso é uma memória que está relacionada ao tempo. Já a memória semântica é a memória do significado das palavras. Por exemplo, eu sei que Brasília é a capital do Brasil, eu sei que Maceió é a capital de Alagoas. São memórias relacionadas a conhecimentos gerais. Né? Não preciso fazer muito esforço para lembrar disso. Já as memórias não declarativas ou memórias implícitas, elas são aquelas que não são verbalizadas, são aquelas que você aprende e fica... É a memória de alguma coisa automática. Por exemplo, você aprende a andar de bicicleta. Se você passa um tempo sem andar de bicicleta e depois você precisa andar, você não precisa lembrar, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, pegar aqui, segurar aqui. Não. Automaticamente você consegue lembrar, você tem aquela memória, né, guardada. Dirigir, jogar bola, quando você aprende a dar um nó do sapato quando é pequeno e depois você consegue manter essa memória para sempre. Você não precisa lembrar toda vez que você vai fazer aquilo, você não precisa lembrar como é que vai fazer, é automático. Esse aqui a gente falou. A memória, os aspectos cognitivos, mas a memória em específico, que a gente está falando agora, ela não está numa parte só do cérebro, né? Existem várias áreas no cérebro e vários aspectos, várias partes da memória que estão localizadas em diferentes áreas do cérebro e elas se conectam entre si. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, um derrame, um acidente vascular cerebral, e ele é numa área específica do cérebro que está relacionada com uma determinada memória, a pessoa vai ter um prejuízo só naquela parte da cognição, da memória. Quando ela tem alguma doença que começa a causar degeneração no cérebro, já estou falando de doença, não estou falando de nada fisiológico, aí ela começa a perder, depende do tipo de doença, né? Depende do tipo de demência. Tem demências que elas começam na parte do cérebro mais anterior do cérebro, frontal, temporal. Tem demências que começam mais na parte temporal parietal. E aí, a depender de onde é que a doença está começando, é que você vai ter os sintomas relacionados àquelas doenças. Então, para agir, isso é importante a gente saber. Dependendo do sintoma que a pessoa tem, da queixa que a pessoa tem, a gente consegue identificar mais ou menos qual é a área do cérebro que está sendo atingida. E aí, eu vou perguntar a vocês, lembram daquelas figuras do início? Que eu disse, vamos memorizar essas figuras que eu estou projetando agora. Todo mundo é capaz de lembrar? Quantas eram? E quais eram? Se você consegue lembrar de pelo menos 2 ou 3, isso é bom. Se você não consegue lembrar de nenhuma, isso não é bom, né? A gente vai precisar ter um cuidado maior com essa memória. Se você conseguiu lembrar de todas, maravilha. São essas. E aí eu pergunto, perder a memória quando a gente envelhece é normal? Muita gente acha que sim. Acha que quando a gente vai envelhecendo, naturalmente vai ficando esquecido. Há mais ou menos uns 100 anos, as pessoas... foi feito o primeiro diagnóstico de demência de Alzheimer e até pouco tempo, não sei, 20, 30 anos, as pessoas diziam assim,
meu pai é caduco, meu pai é esclerosado, ou meu avô está caducando ou está esclerosado. Por quê? Porque relacionava aquele processo de esquecimento ao processo normal de envelhecimento. E hoje a gente já sabe, há alguns anos a gente já sabe, que isso não é normal. Quando a gente envelhece, eu vou mostrar algumas características que são próprias do envelhecimento. Sim, existem alterações próprias do processo de envelhecimento, são biológicas, fisiológicas, que a pessoa que está envelhecendo, ela vai passar naturalmente por isso, mas essas alterações elas não são suficientemente impactantes na sua vida. Você não pode ter um impacto negativo na sua vida pelo fato de estar esquecendo. Por quê? Porque se isso acontece, se eu deixo de fazer uma receita que eu sempre fiz, se eu deixo de fazer um pagamento que eu sempre fiz, se eu esqueço de tomar meu remédio, se eu esqueço rostos ou nomes de pessoas próximas, isso não é normal da idade, né? Existe alguma alteração, alguma doença ou alguma causa para esse esquecimento. Então, alguns lapsos de memória, eles podem acontecer no processo de envelhecimento, mas esses lapsos, eles não podem interferir no seu dia a dia. O que acontece quando a gente envelhece normalmente? O cérebro, ele reduz, a gente tem uma redução do tamanho do cérebro, redução do número de neurônios, uma redução da atividade da acetilcolina, que é um neurotransmissor super importante na questão da cognição, e uma redução discreta na capacidade de atenção e na capacidade de aprender coisas novas. Isso não quer dizer que uma pessoa, só pelo fato de envelhecer, ela não vai ter capacidade de aprender coisas novas. Ela mantém sua capacidade preservada, mas ela vai ter talvez um pouco de dificuldade para um aprendizado novo se compará-la com ela mesma quando mais jovem. E aí a gente fala muito de neurônio e como é que eles se interligam. Essa é só uma ilustração de como é que funciona. E a acetilcolina, ela fica nessa fenda entre um neurônio e outro, que vocês conseguem ver nesse círculo maior. E quando esse neurotransmissor ele reduz, além de outras causas, a gente pode ter alterações cognitivas. Isso numa alteração patológica, né? Do ponto de vista fisiológico, normal, biológico, isso não acontece. Perdas neuronais, ainda não falando sobre envelhecimento cerebral, existem perdas neuronais que você pode ter até perda de neurônio, pode até ter não, você tem. Quando a gente começa a envelhecer, a partir de uma determinada idade, a gente começa a perder neurônio. A gente perde milhões de neurônios ao longo da vida. Mas esse neurônio que a gente perde, ele é compensado pelas sinapses, né? Pelas ligações entre os neurônios. Como a gente disse, tem uma redução progressiva do peso, do tamanho do cérebro, diminui também o neurotransmissor e você tem uma redução da condução do nervo, de como a informação passa de um nervo para o outro. E você pode ter uma redução também do pensamento. Tudo isso que a gente falou foi de forma fisiológica. Todo mundo que envelhece vai ter alterações próprias do envelhecimento, que podem trazer algum lapso de memória, sim, no seu dia a dia, mas isso não vai ser capaz de afetar o seu dia a dia. E agora nós vamos falar sobre o que pode alterar a memória de forma patológica. Estresse, né? Hoje a gente vive uma fase super difícil para todo mundo. Mesmo quem não teve a doença, a Covid, que é esse período de pandemia que a gente está vivendo, mesmo quem não teve, está vivendo um período de muito estresse, né? No início, muito pior, lá no começo da pandemia, que a gente não tinha perspectiva, não sabia, era tudo muito, muito novo, muito difícil, a gente não sabia a perspectiva, quando era que isso ia chegar, quando era que isso ia acabar, se a gente estava, o que era que ia acontecer com a gente, se a gente ia estar vivo no mês seguinte, no ano seguinte. E só isso já é motivo, outros motivos de estresse são motivos de alteração de memória. A gente pode ter alteração de memória pelo estresse. E sem falar da própria doença, né? Que aí todo mundo já ouviu falar que quem tem a doença Covid pode ficar como sequela a alteração da memória. Ansiedade, distúrbios de ansiedade também podem causar alteração da memória. Depressão, os transtornos de humor, falta de algumas vitaminas também podem causar alteração de memória. Alcoolismo interfere na memória, doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo. Várias medicações podem afetar a memória. Então, quando você tem algum distúrbio do sono,
Cuidado com aqueles remédios que você acha que não dorme bem, que você acha que tem que dormir como dormia quando era mais jovem. A gente sabe que quando a gente envelhece, o tempo de sono ele reduz, e aí quando você tem na mesma casa pessoas de idades diferentes, pessoas mais jovens, elas acham que que o idoso também precisa dormir a mesma quantidade de tempo que ele dorme, e acha que o idoso não está dormindo bem, aí leva ao médico para poder tomar um remédio para dormir, um calmante, uma medicação, e isso pode afetar a memória. Vida sedentária com muita preocupação, deficiência de alguns alimentos também podem afetar a memória. E aí, desde coisas muito simples podem afetar a memória, simples entre aspas, como coisas muito graves podem afetar a memória. Trauma cerebral, acidente vascular, tumor cerebral. E aí vai de cada queixa, quando a gente vai avaliar um paciente que tem alguma queixa de memória, a gente precisa entender bem quando foi que começou, como é que essa memória, o quanto essa memória, essa alteração cognitiva ou essa queixa de memória interfere no dia a dia da pessoa, fazer alguns exames para poder avaliar também essa queixa, porque podem ser coisas mais simples que você consegue resolver tirando um remédio errado ou fazendo um tratamento com uma medicação, mas podem ser coisas mais complexas, mais difíceis de tratar. Existe um tipo específico de alteração na memória que ela é chamada de amnésia transitória global. Não é uma coisa tão frequente, na minha experiência clínica eu vi poucos casos, mas é aquela pessoa que de forma súbita, abrupta, ela perde toda a sua memória, e essa perda de memória ela pode durar alguns minutos ou algumas horas. A maioria das pessoas que tem essa amnésia transitória global, ela tem por alteração no cérebro mesmo, no próprio cérebro central, porque em algum momento ficou faltando oxigênio, o sangue não chegou naquela área. Mas, mais raramente, outras causas podem surgir, como estresse, um acidente, a medicação, banho frio. Tem relato de caso até de sexo que causa amnésia transitória global. Na minha experiência, eu nunca vi, né? Na minha experiência, os poucos casos que eu vi foram por alteração de isquemia cerebral. É aquela pessoa que esquece tudo, não sabe quem é, não sabe onde está, não sabe nada dela. Isso pode durar algumas horas e depois ela consegue lembrar de tudo. Como eu falei, ela é transitória, né? Você fica com aquele período sem saber de nada, mas depois você consegue recuperar toda a sua memória. E aí eu falei, o que acontece quando a gente envelhece no nosso cérebro? O que acontece? O que é fisiológico, normal? O que é esperado? Todos nós teremos quando nós envelhecermos. O que não é normal? O que acontece? O que pode alterar a nossa memória? Que é uma doença, ou é um trauma, um acidente, um tumor? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha memória. Eu sei que todo mundo tem a sua receita, né? Todo mundo sabe que dormir bem, fazer uma atividade física, se alimentar bem, tentar controlar os fatores de estresse, tudo isso faz com que a gente consiga ter uma cognição melhor. Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens e aí a gente vai, depois no final, de repente eu vou falar alguma coisa que a gente tinha esquecido. Importante utilizar ao máximo possível a capacidade mental. Então, o que a gente sempre diz? Faça alguma coisa nova. Se eu sou costureira, por exemplo, se eu consigo costurar, eu preciso entender que eu tenho que ter alguma outra coisa nova para eu estimular uma área diferente do meu cérebro. Então, eu só sei costurar. Você vai fazer aquilo automaticamente, você não precisa nem pensar, você vai lá, já sabe o que tem que fazer. Então, você tem que dedicar o seu tempo a fazer uma coisa diferente. Não precisa ser o dia todo, mas você precisa... 2 vezes na semana, eu não vou costurar. Eu vou fazer uma receita diferente. 1 vez na semana, eu vou deixar de costurar e eu vou fazer uma horta. Vou mexer com planta, eu vou fazer uma palavra cruzada. Então, se desafie a fazer uma coisa nova. Aprender uma habilidade nova. Por exemplo, aprender uma língua nova. Eu vou estudar espanhol, hoje a internet, né, é tão rica, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer.
eu tenho cursos gratuitos, eu posso ver filmes, séries, eu posso aprender tanta coisa nova. É aquilo que eu falei, você trabalha no escritório, então você vai aprender a dançar. Se você é um dançarino, você vai lidar com o computador. Se você trabalha com venda, vai aprender xadrez. Se você é um programador, vai aprender a pintar. Mas, obviamente, quando a gente fala assim, aprenda algo novo, vá lidar com algo novo, a gente também sabe que esse algo novo ele tem que trazer prazer, ele tem que trazer um bem-estar para a gente. Então, procure fazer coisas novas, mas que lhe trazem bem-estar, que você gosta de fazer. Alguém lembra das figuras? Acho que agora já ficou fácil, né? Todo mundo lembra aí. Esse menininho com esse olho arregalado, ninguém vai esquecer mais. Prestar atenção. Não tente guardar tudo. Esquecer é importante. A gente não precisa lembrar de tudo que acontece na vida. Eu vou decorar todos os telefones das pessoas da minha família. Não precisa. Está tudo lá na memória do celular. Decore 2 ou 3 que são mais importantes, né, para você. Mas não precisa decorar todos os números. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber onde é que você vai encontrar a informação. Foque a atenção naquilo que realmente é mais importante, né? Se a gente consegue ter esse foco de, por exemplo, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que vai fazer uma prova, uma pessoa que vai assistir um filme, que vai ler um livro, foque naquilo que é mais importante. Quando a gente foca, a gente consegue deixar aqueles distratores, aquelas coisas que nos distraem de lado. Uma outra coisa importante para melhorar a memória é relaxar. Isso eu sei que hoje, principalmente nessa pandemia, que tirou a gente do que a gente gosta de fazer, deixou a gente preso em casa, deixou a gente tenso, nervoso, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. É muito complicado, mas essa é a realidade, a gente tem que viver com isso, a gente não sabe quando é que isso vai mudar, então a gente tem que tentar fazer formas de controlar esses fatores de estresse. Meditação, relaxamento, uma atividade física, ouvir música ajuda muito, é bem importante ouvir música. Ler um livro, não adianta ficar estressado. Eu odeio essa pandemia, odeio a vida, nada mais presta, não adianta, não vai resolver, né? Se resolvesse ia ser muito bom, mas infelizmente não vai resolver. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e tentar fazer coisas que diminuam essa tensão, esse nervosismo, esse estresse, para poder melhorar também a nossa qualidade de vida. Respirar corretamente ajuda a relaxar. Métodos de respiração mais pausada, inspira, prende a respiração, solta devagar. Meditação ajuda muito. E existem meditações que a gente consegue pegar na internet que consegue ajudar a gente. Uma outra técnica que a gente aprende para melhorar a memória é associar fatos a imagens. Então, por exemplo, Ellen, essa é a Maria. E aí eu olho e vejo que a Maria, eu vou num lugar que tem muitas pessoas e eu preciso pelo menos aprender o nome de algumas daquelas pessoas. Então, eu associo a imagem dela a alguma coisa, por exemplo, a roupa que ela está vestindo, eu faço associação com alguém que eu acho que é parecida com ela. E uma outra técnica também é repetir o nome da pessoa. Bom dia, Maria, ou boa tarde, Maria. Como vai, Maria? Porque quando você faz essa repetição, você consegue lembrar com mais facilidade. Às vezes você é apresentado a pessoa fala o nome e na mesma hora a gente esquece o nome. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E é horrível, né? Mas pode acontecer. E quando você precisa lembrar do nome da pessoa, você tem essas técnicas que você pode fazer para poder melhorar. Essa técnica de visualizar imagens eu não acho muito fácil, mas quando você pensa em alguma coisa, você pensa, por exemplo, aqui ele dá esse exemplo da carne assada e você fecha os olhos e tenta imaginar um bife suculento, o cheiro do alimento, o sabor do alimento, você já sabe esse sabor, porque você já experimentou. Então, você é capaz de resgatar essa memória. Isso também é um exercício, fazer esse exercício pensando em alguma coisa e lembrando do cheiro,
do formato, do sabor, lembrar de uma pessoa e lembrar do rosto dela, de como ela se veste, de como ela anda, do que ela fala. Isso é um exercício que a gente pode fazer para melhorar a memória. Alimentação, né? A gente cansa de falar da importância da alimentação para a memória, não só para a memória, mas a gente fala da importância de uma alimentação adequada para tudo na nossa vida, também para a memória. Água, quando a gente envelhece, a gente tem um pouco menos de água no nosso corpo, no nosso organismo. Então, é extremamente importante a gente tomar muito líquido. E a falta de água no corpo, em geral, o idoso, a pessoa mais idosa, ela não sente sede, ela tem uma redução no centro da sede e, às vezes, ela simplesmente não tem sede e não toma água. E acaba ficando ali no limiar da hidratação, né? Se ela tiver um dia mais frio, eu não vou tomar água porque não sente sede, o dia está mais frio, fica ali no limiar da hidratação. Se bobear, começa a ficar mais sonolenta, fica mais desidratada, pode ficar confusa, pode ter confusão mental e pode ter alteração na cognição e na memória. Então, água é extremamente importante. A gente tem que saber mais ou menos uma média aí de 1,8 litro, 2 litros e pouco, depende do peso da pessoa, mas é importante a gente lembrar dessa questão do líquido. Um ponto importante é o sono. Para ter uma boa memória, a gente precisa dormir bem. É fundamental que o sono seja suficiente, porque é durante o sono que as memórias elas são armazenadas. E a questão de que quando a gente envelhece, a gente tem uma necessidade de sono menor, isso realmente acontece. Mas você precisa ter um sono reparador. Você precisa dormir ali entre 6, 7, 8 horas por dia. E é nesse momento, se você dorme bem, que você também ajuda a melhorar a sua memória. Insônia, ela impacta muito negativamente na qualidade de vida, ela traz um quadro de fadiga, de falta de concentração, você não consegue se lembrar muito bem das coisas, você tem um prejuízo nessa habilidade de concentração, de armazenar informação nova. E uma outra coisa de repente você está com peso acima do seu peso habitual, aí você ronca, você pode ter uma síndrome da apneia do sono. Existe muita relação entre as apneias do sono e declínios cognitivos. Muitas vezes você corrige a apneia, você usa um CPAP, corrige a apneia e sua memória fica tranquila. Uma outra técnica é tomar nota. Use uma agenda, use um caderno, anote o que é que você vai fazer no outro dia, na semana seguinte, no mês seguinte. Isso ajuda a gente a escrever realmente, ou então anotar no computador, anotar no celular. Todo celular hoje tem agenda. E você anota aquelas informações que são mais importantes, isso também é uma técnica boa. Seja organizado. Se você pega o seu óculos, hoje bota em cima da mesa, amanhã guarda no quarto, no outro dia deixa no banheiro. Num belo dia você não vai saber onde é que está, porque você guarda cada hora num local diferente. Então, seja organizado, tenha lugar certo para guardar cada coisa, que isso vai fazer com que você já saiba onde está. Eu vou procurar o meu óculos, eu sei que o meu óculos eu guardo sempre naquele local. Eu vou procurar o meu relógio, eu sei que eu tenho um lugar para relógio, eu tenho um lugar para guardar o dinheiro, eu tenho um lugar para guardar as contas, né? O que é que você tem que fazer de pagamento. Então, quando a gente consegue se organizar, isso também ajuda bastante. Cuidar da saúde, né? Fazer uma avaliação regular, tem alguns exames que a gente precisa fazer regularmente para poder ter a saúde física e também a saúde mental em dia. Participe de grupos educativos, grupos terapêuticos. A gente sabe que hoje a pandemia deixou isso mais limitado do ponto de vista presencial, mas a gente consegue participar de grupos de forma online, ou o próprio núcleo familiar, aquele grupo que é mais próximo, a gente já consegue hoje ter um pouco já de interação. E aquela dica que eu falei, guarde suas coisas sempre no mesmo lugar. Identifique pessoas pela voz. Quando o telefone toca e você atende, não pergunte já quem é,
Deixa a pessoa falar e tenta identificar quem é pelo tom de voz. Memorize números importantes, não precisa decorar todos os telefones do mundo, né? No final do dia, tente lembrar com quem você falou, faça uma lista do que foi que você fez de manhã, fez à tarde, o que foi que você almoçou, o que foi que você comeu. Isso também é uma técnica para melhorar a memória. Anotações a gente já falou. E leitura. Leitura é uma estratégia importante para a memória, para a cognição de uma forma geral. Leia livros que você goste, que aquele tema lhe interessa, lhe traz bem-estar. Existe tanta coisa boa que a gente pode ler papel, pode ler no tablet, pode ler no celular, pode ler no computador. Faça cálculos simples com a cabeça. Hoje a gente com o celular, com calculadora, a gente passou a fazer 5 mais 5, a gente vai no celular para fazer 5 mais 5. Não precisa, esses cálculos mais simples, treine em casa, só na cabeça, sem precisar de calculadora. Palavra cruzada, caça-palavra, isso ajuda. Música é um aspecto cognitivo que fica preservado durante muito tempo na nossa vida. Mesmo naqueles pacientes que têm demência, nas fases mais avançadas, a gente consegue algum estímulo com música. Então, ouça aquelas músicas que você gosta, faça um karaokê, coloque lá na televisão ou no celular, bota o nome da música, karaokê, aquela música que você gosta, cante. Isso é muito bom para a memória. Filmes e séries, hoje a gente aprendeu a ver muito filme e série por causa da pandemia, por causa do isolamento, então todo mundo sabe uma dica de série boa para assistir. Jogo de tabuleiro também, veja alguém em casa que saiba jogar um dominó, uma dama, um baralho, um xadrez. E voltando para a questão do novo, né? Aprenda uma língua nova, se não sabe mexer com o computador, tente aprender, veja alguém em casa que tenha paciência, que saiba ensinar, aprenda alguma atividade manual diferente. E se manter em forma, fazer atividade física. Se eu não consigo ir para a academia por causa da pandemia, eu não consigo ir para o Pilates porque é tudo fechado e tem muita gente por causa da pandemia. Então, coloca um vídeo, coloca alguma coisa na televisão que lhe ensina a fazer uma atividade que seja segura. Não vai fazer atividade, subir em escada, subir em cadeira, né? Porque aí vai ter um risco maior, vai cair, quebrar um osso, pelo amor de Deus. Mas tenta fazer em casa alguns exercícios de alongamento, uma caminhada, pega um pezinho, tem tanta coisa que a gente pode usar que tem em casa, um cabo de vassoura, uma bola, um peso, 1 quilo de feijão, alguma coisa que você consegue fortalecer e isso vai melhorar a sua funcionalidade, sua parte física, mas também vai melhorar a sua cognição, sua memória. Eu lembrava de todas, eu não sei se todos vocês lembravam de todas, mas exercício de memória, aqueles jogos de memória que você cobre a imagem e você vai descobrindo aos poucos, você pode fazer isso com papel, você pode fazer isso no computador, você pode jogar com o vizinho, com o filho, com o neto. Esses jogos de memória, eles ajudam bastante. E os aplicativos, né? Hoje a maioria das pessoas tem um celular, a maioria das pessoas tem um smartphone que você consegue colocar no seu celular esses aplicativos. Existem vários aplicativos, existe muita coisa boa na internet, existe muita coisa ruim na internet. Muita gente que fica horas e horas e horas na internet vendo a vida do povo, o que foi que vestiu, o que foi que comeu. Isso não vai trazer nada de bom para a gente. Mas existe muita coisa boa na internet, jogos que estimulam diferentes áreas do cérebro, memória, atenção, que você consegue aprender coisas novas e que aquilo vai trazer um benefício na sua vida. Principalmente agora nessa fase que a gente está ainda muito limitado do ponto de vista do contato pessoal com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos nossos grupos. Então, tente buscar coisas novas que você consegue. A internet, felizmente, está ajudando muita gente hoje nessa pandemia e coisas que lhe trazem bem-estar, que lhe fazem bem, né? E que vão, de alguma forma, melhorar a sua memória. Então, são várias dicas, alguns passos que eu sei que todo mundo já tem conhecimento, que eu trouxe só para a gente lembrar e tentar colocar no nosso dia a dia.
É isso, obrigada. Eu estou sentindo muita falta de todos vocês aqui na Santa Casa, mas eu tenho certeza, muita esperança e fé que isso vai passar e a gente logo, logo vai estar conversando e trocando uma ideia juntos.